Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Em Sobral, aqui no interior do estado do Ceará, no passado, não tão distante, tinha uma ilustre figura que, quando informada de um fato novo, surpreendente, dizia sempre: Sobral é terra de cenas fortes. Digo eu hoje, o Brasil é sempre uma terra de cenas fortes. Tanto que, constantemente, nós estamos nos deparando com acontecimentos surpreendentes. O fato de hoje é a busca e a apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e a prisão do seu ex-ajudante de ordem, o tenente-coronel do Exército Brasileiro, Mauro Cid. Vamos começar o programa com algumas outras informações e logo em seguida detalharemos esse movimento da Polícia Federal, com ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O primeiro editorial do jornal Estado de São Paulo, de hoje, diz que o Supremo Tribunal Federal está invadindo competências do Poder Legislativo. Stephanie. Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que, às vezes, no entanto, o próprio Supremo parece não compreender adequadamente seu papel constitucional, invadindo as atribuições do Congresso. Isso se expressa, por exemplo, no recebimento de ações diretas de inconstitucionalidade, manifestamente ineptas, como a que questiona a lei das estatais, como já criticamos nesse espaço antes. O grande problema, no entanto, é que a intromissão do Supremo no campo da política tem sido mais do que um desvio esporádico, tornou-se frequente e vem sendo considerada natural. Já não causa escândalo. No mês passado, por exemplo, o STF começou a julgar a DIN 5090, que discute a constitucionalidade da aplicação da taxa referencial na correção dos salários das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Trata-se de um caso realmente desolador, em que o Supremo corre o risco de não apenas atropelar a competência do Legislativo, mas de menosprezar sua jurisprudência sobre a matéria. O julgamento da ação foi suspenso por pedido de vista do ministro Cássio Nunes. Mais uma aqui no programa, nós chamamos a atenção dos cearenses sobre a situação fiscal e econômica do estado do Ceará. Ontem, na página do Tesouro Nacional, na internet, está publicado o relatório resumido de execução orçamentária de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, com exceção do estado do Pará, que não forneceu os números oficiais para o Tesouro Nacional. São dados do primeiro bimestre das arrecadações e despesas referentes aos meses de janeiro e fevereiro deste ano. Repetindo, o primeiro bimestre dos novos governos do Brasil. Aliás, sobre os números específicos do Ceará, já falamos neste programa no mês passado, quando foi publicado o relatório bimestral das receitas e despesas
por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ontem, a propósito dessa publicação do Tesouro Nacional, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, publicou sua avaliação sobre os números do Ceará em suas redes sociais. Vamos ouvi-lo. Saiu um relatório recente do governo federal, especificamente do Ministério da Fazenda, do Tesouro Nacional, comparando a situação fiscal do primeiro bimestre desse ano de 26 dos 27 estados da federação. Há dados muito preocupantes nesse relatório para o estado do Ceará. O primeiro deles é que, comparando os primeiros 2 meses desse ano com os primeiros 2 meses do ano passado, o estado do Ceará foi o estado que mais aumentou despesas aqui. Despesas correntes, que dizem respeito à despesa do dia a dia, que é pagamento de pessoal, terceirizado, o próprio custeio da máquina, gasto com previdência, foi um aumento de 43% de um ano para outro, o que faz do estado do Ceará o primeiro colocado em aumento de despesas. Esse é um dado que preocupa bastante. É preciso entender com transparência o que aconteceu de um ano para o outro. E segundo, se o estado do Ceará aguentará manter esse mesmo padrão de crescimento de despesa. E o que os dados sinalizam é que não, porque nesse mesmo período as despesas cresceram 43% e as receitas só cresceram 9%. Um outro dado importante desse relatório é que dessas despesas a gente não tem investimento. Nos 2 primeiros meses a gente teve 0% de investimento. O que é o investimento? É a obra tão esperada da saúde, da educação, do açude, da estrada. O estado do Ceará conseguiu ter uma poupança grande para o tamanho do estado, o que deu não só credibilidade ao estado, mas possibilidade de fazer parceria, captar investimento internacional, dar contrapartida para a obra e atrair investidor empresarial de médio e grande porte, porque olhando para os dados econômicos do estado, sabia que o estado do Ceará tinha uma economia firme, sólida e equilibrada. Pois bem, dos 26 estados da federação comparados, o estado do Ceará é o 19º em poupança por receita corrente líquida. Eu estou trazendo tudo isso, pessoal, porque nos primeiros meses do ano, em fevereiro ainda, a Assembleia aprovou uma lei criando 10 secretarias, 7 assessorias com estado de secretaria e uma pancada de cargo comissionado para atender às necessidades de poder responder às pressões políticas dos apoiadores. Minha gente, é muito importante esse debate da situação fiscal, porque ele diz respeito a tudo, ao dia a dia do Estado, aos serviços de saúde e de educação, ao dia a dia do povo que depende de um Estado forte e sólido economicamente para poder responder às graves necessidades do povo cearense. É evidente que Roberto Cláudio tem interesse político em destacar esses números, mas todos os cearenses devíamos acompanhar esses relatórios que são publicados bimestralmente, quadrimestralmente, das receitas e despesas da administração pública. Não é só do governo do estado do Ceará, não. É da Prefeitura de Fortaleza, é da Prefeitura de todos os municípios do Brasil, é do governo dos governos estaduais, é do governo federal. É uma obrigação que foi estipulada pela Lei de Responsabilidade Fiscal para dar ao cidadão brasileiro a oportunidade de ele acompanhar as receitas e despesas dos seus respectivos governantes. Nós temos chamado a atenção para esses números porque a situação do estado do Ceará hoje não é mais aquela de ontem. Nós, do jeito que estamos caminhando, poderemos chegar a um tempo, lá do início da década de 80, quando o governo teve que emitir as tais gonzaguetas para pagar o seu pessoal. Nós podemos evitar uma situação catastrófica do Estado, fazendo exatamente as avaliações nas suas receitas e despesas e fazendo avaliações críticas. Não são avaliações de aplausos, não.
Os governos não precisam de aplausos, eles precisam de críticas. Até o final deste mês de maio, o secretário da Fazenda do Estado terá que ir à Assembleia justificar a receita e a despesa do primeiro quadrimestre do ano, que terminou agora no dia 30 de abril. O Noticiário Nacional está dando conta hoje de uma derrota do governo Lula na Câmara dos Deputados, em razão de ter havido necessidade de adiamento da votação do badalado projeto de lei contra as fake news pela Câmara dos Deputados. Esta votação estava prevista para ontem à tarde, mas, na visão do próprio governo, a matéria, se entrasse na pauta de votação ontem, seria derrotada. Lula esteve na parte da manhã de ontem com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e, no final da tarde, o deputado Orlando Silva, relator do projeto, pediu ao deputado Arthur Lira que adiasse a votação. Vamos ouvir as manifestações dos dois. Eu fiz agora há pouco uma reunião com a bancada do Podemos. Um pouco antes, uma reunião com a bancada do Partido Solidariedade. Tive um pouco antes o encontro, presidente, com representantes da bancada do Partido dos Trabalhadores. E tenho recebido uma série de propostas para inclusão no parecer publicado na última quinta-feira. Um parecer que cumpriu o prazo definido pelo Colégio de Líderes e que permitiu que as diversas bancadas pudessem conhecer o conteúdo da primeira volta de conversas, presidente, com as diversas bancadas aqui dessa casa. Como o senhor sabe, no parecer publicado quinta-feira, eu retirei a ideia de termos uma entidade autônoma de supervisão. E especulamos hoje, durante todo o dia, sobre alguns caminhos alternativos para que a lei tenha um mecanismo de fiscalização e de que se faça cumprir a lei, aplicando inclusive sanções. Mas ocorre, presidente, que mesmo após todos esses encontros e ouvindo todas essas bancadas, nós não tivemos, eu assumo como a minha responsabilidade de relator, tempo útil para examinar todas as sugestões. Eu gostaria de fazer... de liderança do PL, senhor presidente. Eu gostaria de fazer, presidente, um apelo a Vossa Excelência, se Vossa Excelência, consultando os líderes ou usando a prerrogativa de presidente, se pudesse retirar da pauta de hoje para pudéssemos consolidar a incorporação de todas as sugestões que foram feitas, de modo a que possamos ter uma posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados, no movimento de combater desinformação, garantir liberdade de expressão, responsabilidade para as plataformas e transparência na internet. Esse é um tema, presidente, que não é do governo, nem é da oposição. É um tema do Brasil. E aqui não pretendo, presidente, me permita, fazer gincana, mas produzir o melhor texto possível. Porque defendo que essa casa se posicione, independente do mérito, a respeito de um problema que afeta mais os senhores do que a oposição ou a situação de hoje. Quais foram os deputados que tiveram as suas contas suspensas? O deputado Ottoni ainda está com a conta suspensa, por falta de legislação. Então, essa casa sempre foi acostumada, deputado Sócrates, a discutir temas, e eu nunca fugi disso. Na reunião da mesa da minha residência, da residência da Câmara dos Deputados, na semana passada, nós fomos discutir ideias, como hoje, da mesma forma, textos. É esse que o relator está pedindo hoje, mais tempo para discutir texto. O tempo que nós queríamos, porque o acordo caiu na semana passada, nós poderíamos ter votado esse projeto no outro dia, a urgência foi aprovada na terça. Nós demos os 8 dias para que as Big Techs fizessem o horror que fizeram com a Câmara Federal. E eu não vi aqui ninguém defender a Câmara Federal.
num país com o mínimo de seriedade, Google, Instagram, Facebook, TikTok, todos os meios, Rede Globo, quem quiser, todos os meios tinham que ser responsabilizados. Na sua coluna política de hoje, no jornal Estado de São Paulo, a jornalista Vera Rosa diz que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está defendendo a mudança do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pelo deputado federal cearense José Guimarães. Textualmente, diz a jornalista, se pudesse, Lira substituiria o articulador político do Planalto pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães. O presidente, aqui evidente, Lula, porém, não vai entregar essa cabeça. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes locais e nacionais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira, com as atualizações feitas no nosso blog hoje, também que é destaque no dia de hoje é sobre a operação da Polícia Federal que cumpre mandatos na casa de Jair Bolsonaro. 6 assessores do ex-presidente foram detidos. Entre os presos na manhã de hoje está o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, além do capitão do BOPE, Max Guilherme, do seu assessor especial e também da época parlamentar, Sérgio Cordeiro, o coronel do Exército Marcelo Costa Câmara e o secretário municipal de saúde de Duque de Caxias, João Carlos de Souza. A oposição critica a PL das fake news, mas a base governista defende texto. O líder do PDT, o senador cearense Cid Gomes, afirmou que a discussão, neste caso específico, não trata do que é governo ou oposição, e sim da fiscalização daqueles que se escondem no anonimato para agredir e fazer apologia à violência. Também temos que foi iniciado no Supremo Tribunal Federal julgamento de 250 envolvidos nos atos golpistas em Brasília. O julgamento virtual no STF começou à meia-noite e será finalizado na próxima segunda-feira, dia 8 de maio. Na modalidade virtual, os ministros depositam os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. Portarias graciosas da Assembleia distribuem dinheiro com pessoas dos deputados e demais ligados a membros de outros poderes. Encabeçam a relação dos beneficiados 20 pessoas, integrantes do pseudo-grupo de acompanhamento no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, da tramitação da Ação Civil Pública 1831 do Supremo Tribunal Federal. Esta ação não existe. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos que Lira convence Lula a abrir o cofre e liberar emendas e cargos em troca de apoio. O presidente da Câmara diz que petista precisa entregar se quiser ter base sólida e o Planalto destrava 10 bilhões de reais. O ex-presidente Bolsonaro fala sobre a ação da PF que serve para criar fato e nega a adulteração no seu cartão de vacina e fala que não tomou a vacina contra a Covid-19. Com os destaques do Globo, temos que perícia no celular do ex-presidente gera apreensão de aliados de Bolsonaro. E também temos que a operação da PF reativa discussão em grupos de WhatsApp de moradores do condomínio do presidente. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que, sobre desmatamento, o IBAMA multa em 57 milhões de reais, esquema que fraudava a origem de madeira ilegal. As autuações aconteceram no sul do estado do Amazonas, onde o Instituto tem intensificado ações. Capas dos principais sites nacionais, inclusive o do nosso, como já foi destacado aqui pela Letícia, enfatizam o evento político do dia, que foi a busca e a apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, por ordem do ministro Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal Federal. Da residência de Bolsonaro foram levados alguns documentos e apreendido o seu celular e o da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A ação executada pela Polícia Federal é para apurar uma possível fraude no sistema do Ministério de Registros do Ministério da Saúde sobre se Bolsonaro vacinou-se ou não, e sua filha também, que é, por sinal, menor de idade, contra a Covid. Fora da residência de Bolsonaro, a polícia cumpriu mandados de prisão, sendo um deles contra o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Esta, sem dúvida, é a ação de investigação que maior complicação pode levar para Bolsonaro. Mais ainda que o caso das joias apreendidas pelo pessoal da Alfândega de São Paulo, avaliadas em aproximadamente 16 milhões de reais, que teriam sido doadas à primeira-dama por autoridades dos Emirados Árabes. Mas essas joias não haviam sido declaradas à Receita Federal. Bolsonaro, depois da ação de policiais federais em sua casa, saiu para falar com os jornalistas. Falou pouco, dizendo-se surpreso com a ação policial. Vamos ouvi-lo. O que eu tenho a dizer a vocês? Eu não tomei a vacina. É uma decisão pessoal minha, depois de ler a bula da Pfizer, eu não tomar a vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen, né? E a outra, minha filha, que eu respondo para a Laura, de atualmente 12 anos, não tomou a vacina também, tem laudo médico tocante a isso. No resto, eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão com esse motivo. Nós não tivemos acesso ainda ao inquérito, mas o que foi noticiado por vocês é que se trata de uma questão de cartões de vacina. Como o presidente já explicou a situação dele, nós não temos maiores informações do porquê fizeram essa busca e apreensão aqui, esse ato que eu considero arbitrário, precipitado, e após termos acesso ao inquérito, nós daremos outras declarações, tá bom? Em momento nenhum eu falei que tomei a vacina e não tomei. Quem falou por último, antes dessa rápida intervenção do ex-presidente Bolsonaro, foi um dos seus advogados. Repetindo, este momento, em razão desta ação da Polícia Federal, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é a mais difícil para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ajudante de ordem que foi preso, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, é uma pessoa que guarda documentos, conversas, intimidades do ex-presidente da República. É assim que age o ajudante de ordem. Não é uma excepcionalidade desse ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, não. Todo ajudante de ordem faz exatamente isso. Carrega a mala, ou a mala, vírgula, a pasta do presidente da República, onde estão todos os documentos, onde estão todos os seus contatos telefônicos. Ele, ajudante de ordem, ajuda a fazer as ligações, completar ligações, ouvir o que o presidente está dizendo e, algumas vezes, até
se tiver com o Viva Voz ligado, ouvir o que dizem ao presidente. Sabe muito mais, o ajudante de ordem sabe muito mais do que a mulher do presidente, do que a mulher do governador do Estado. O governador do Estado também tem ajudante de ordem. O ajudante de ordem do governador Elmano de Freitas sabe onde ele se mete em Brasília, para quem ele telefone, com quem ele conversa, onde ele está, com quem almoça, com quem janta e assim por diante. Por essa razão é que é muito difícil a situação de Bolsonaro. O cerco está feito ao ex-presidente da República. Todo o trabalho de investigação, se nós ficarmos atentos ao que vem acontecendo e o curso da investigação está levando para uma prisão de Jair Bolsonaro. Mas nós voltamos a falar sobre esse assunto. Agora nós vamos falar sobre a entrevista que fizemos com o deputado estadual Cláudio Pinho. Ele é presidente da Comissão de Educação da Câmara da Assembleia Legislativa. E nós fomos saber dele que providências a Comissão de Educação já adotou em relação ao relatório da inspeção feita por auditores do Tribunal de Contas do Estado do Ceará em 15 escolas públicas do nosso estado, onde foram encontradas situações deprimentes. Vamos ouvir o que diz o deputado. Identifico que tem grandes problemas na educação pública do estado do Ceará, principalmente nas cidades mais distantes, na zona rural, mas o que além desse problema, que é gravíssimo, de não ter estrutura para os alunos e ainda correr risco de vida, né? Se tem infiltração, pode ter desabamento. Portanto, são grandes problemas enfrentados na educação, que vai pela infraestrutura, vai pela questão da água, você não ter água potável na escola, e agora essa questão da merenda. Nós vamos fazer isso imediatamente e vou um pouco além. Vamos já pedir uma audiência pública com os membros da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, com a prece, porque dessas escolas pode ser também escola municipal, não estamos em mãos aqui com os relatórios, pode ter escola municipal. Tem sim, tem escola municipal e tem escola estadual. E eu vou aqui fazer um relato, porque eu fui gestor, ao encontrar uma escola, a Escola de Socorro Gouveia, a descarga do banheiro era do lado de fora do banheiro. Você imagina? Então, nós vamos encontrar diversas anomalias, vou dizer assim, que acontecem nessas escolas, e a comissão vai se debruçar sobre esse relatório, vai cobrar também do Estado do Ceará, como das demais prefeituras, uma ação para que os alunos e os profissionais de educação possam ter uma melhor ambiência, tanto para estudar como para passar os seus conhecimentos. Obrigado pela audiência dispensada aos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Amanhã, com a proteção de Deus, às 11h45, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!